Jejum olímpico e medalhas. Os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 também contaram com a presença do Diabo Loiro, à distância, como comentarista da ESPN Brasil. De São Paulo, nos estúdios da emissora, Vlamir comentava os Jogos Brasileiros. Havia 16 longos anos que o basquete masculino brasileiro não pisava em uma quadra olímpica. A seleção ficou fora em 3 edições: Sydney em 2000, Atenas em 2004 e Pequim em 2008. E eram passados exatos 64 anos desde que o garoto de 11 anos, nascido em São Vicente, havia escutado os Jogos Olímpicos memoráveis pelo rádio do selecionado brasileiro de basquete em Londres. Naquela época, 1948, o time nacional passou com maior facilidade pelos adversários e ficou com o bronze. Agora, a memória dos jogos guardada na cabeça era passado distante. Vlamir estava e está mais cético e um pouco desacreditado sobre o potencial do quinteto nacional. Antes do início dos Jogos Olímpicos londrinos, antevia que a euforia da classificação para a disputa estava dissociada da realidade demonstrada em quadra. Achava que o caminho seria curto, sem medalha. Para ele, as vitórias conquistadas já eram previsíveis e as derrotas também. Nada saiu da lógica, concluiu. E a profecia se cumpriu. O Brasil realizou 5 jogos em Londres na primeira fase, venceu 4 na fase de grupo. Brasil 75, Austrália 71. Grã-Bretanha 62, Brasil 67. China 59, Brasil 98. Espanha 82, Brasil 88. Perdeu para a Rússia com uma dolorosa cesta de 3 pontos no segundo final do jogo. Rússia 75, Brasil 74. E nas quartas de final a equipe verde-amarela teve de encarar os rivais argentinos. No resultado do Brasil 77, Argentina 82, mais uma vez sem chance de disputar uma medalha olímpica. Naquela quarta-feira, 8 de agosto de 2012, Vlamir intuía que o Brasil passaria enorme sufoco diante das seleções dos hermanos. A imprensa brasileira apostava no quinteto canarinho. Destacava o que era chamado de arma contra a Argentina. Era exatamente o técnico Rubem Manhano, um argentino contratado em 2010, que tinha em seu currículo um ouro olímpico à frente da seleção de seu país em Atenas 2004, além de levar os argentinos ao bronze em Pequim em 2008 e a levantar o Campeonato Mundial em 2002. A Federação Brasileira de Basquete havia contratado Manhano para reformular o basquete brasileiro, uma missão importante. Vlamir já falara que antes de levantar qualquer empolgação com a possibilidade de uma classificação para as semifinais, os brasileiros precisavam passar pela pedreira argentina. Não será fácil quebrar o jejum olímpico de 16 anos, repetia o comentarista. Nem mesmo a boa atuação dos brasileiros que jogavam em times na Europa e nos Estados Unidos, convocados por Manhano, era o suficiente para empolgar o comentarista. O Brasil não chega a uma semifinal olímpica há 44 anos, ressaltou Vlamir antes do início da transmissão do jogo que eliminaria os brasileiros do certame. Essa eliminação teria tido início já durante a insólita vitória ante os espanhóis, ainda na fase de grupo. Houve um erro de estratégia que jogou a seleção para as disputas mais difíceis na fase eliminatória, jogou o ex-jogador. O técnico da seleção nacional realizou muitas trocas de jogadores durante a peleja, sem um objetivo tático concreto, avaliou Vlamir. E destacou que, se Varejão estivesse em quadra nos últimos minutos, haveria uma possibilidade de reverter o resultado negativo. Para o ex-jogador, os auxiliares de Manhano também têm parcela de culpa por não terem chamado a atenção do técnico para o fato naquele momento crucial. Talvez devido à grande tensão gerada durante o jogo, o treinador não tenha percebido que poderia colocar um quinteto mais forte em quadra, com Varejão. Assim, o Brasil terminou em segundo lugar no grupo B e a Espanha em terceiro. Essas posições tirariam a Espanha de uma disputa direta contra os Estados Unidos na fase seguinte. Os prognósticos poriam os Estados Unidos e Espanha frente a frente apenas na final. Os outros adversários nas quartas e semifinais seriam, teoricamente, menos difíceis. Estratégia correta adotada pelos espanhóis, disse Vlamir. A fase eliminatória foi disputada na Basketball Arena, em Londres. Teve início às 14 horas, com Rússia e Lituânia. Brasil e Argentina se enfrentaram às 20 horas. A seleção nacional tinha à disposição Alex Garcia, Anderson Varejão, Caio Torres, Guilherme Giovannone,
Larry Taylor, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Machado, Marcelo Huertas, Marcos Vinícius, Nenê Hilário, Raul Togni Neto, o Togni Neto e Thiago Splittler. O Brasil começou melhor que a Argentina, que tinha um time mais experiente e recheado de veteranos. No primeiro quarto, os brasileiros abriram uma vantagem de 18-13 no placar. Vlamir percebia os pontos fracos da seleção e já comentava sobre a falta de pontaria nos arremessos livres. Citava também a imprecisão de Nenê. Mesmo assim, o quarto inicial foi fechado em 26-23 para os brasileiros. A primeira cesta da partida foi de Marcelinho Huertas, que estava livre na entrada do garrafão. A marcação argentina foi ficando cada vez mais apertada e os brasileiros tinham dificuldade na chegada aos pivôs. A alternativa foi passar a chutar bolas de 3 pontos que não caíam. No segundo quarto, a Argentina modificou o posicionamento em quadro e os brasileiros sentiram dificuldade de se livrar da marcação, principalmente nos rebotes, vencidos quase todos pela equipe adversária. O Brasil está nervoso em quadra, dizia Vlamir. O comentarista queria que os jogadores mais próximos do garrafão, mais nada. O final do segundo quarto já tinha a Argentina à frente no placar, com 46-40, posição que não largaria mais até o final do jogo. O argentino Scola foi destaque nessa fase, com cestas de 3 pontos, sua especialidade. Ginóbili, até então apagado no jogo, também começou a fazer diferença. Os veteranos argentinos Luiz Scola, com 17 pontos no jogo, Manu Ginóbili, com 16, e Carlos Delfino, com 16 pontos, dominaram a partida. Então, Vlamir chamou a atenção para outro problema associado à deficiência na marcação. A vantagem argentina levaria o Brasil a praticar muitas faltas. Foi o que aconteceu. Os jogadores brasileiros começaram a abusar das faltas e não conseguiam reagir, o que resultou em uma vantagem de 10 pontos para os adversários no final do terceiro quarto. O quinteto nacional está totalmente fora de sintonia, alertava Vlamir aos telespectadores da ESPN Brasil. Manhano conseguiu animar os brasileiros no quarto final, quando a diferença caiu para apenas 2 pontos em determinado momento. A torcida brasileira, presente em grande número no ginásio, se levantou e tentou empolgar os jogadores. O time voltou a acertar os arremessos de 3 pontos. O Brasil apertou o ritmo, mas já era tarde. Novas falhas no ataque impediram a virada no placar. A diferença técnica prevaleceu e a Argentina voltou a dominar os rebotes e fechou a partida 82-77, com muita frieza garantida a classificação. Aos brasileiros resta também se preocupar em melhorar as ações da defesa, fraca nessa Olimpíada, com uma marcação frouxa, dizia Vlamir. Os lances livres perdidos pelos brasileiros no decorrer do jogo também foram fundamentais para a derrota, ressaltava o comentarista. As estatísticas mostraram que a seleção verde-amarela converteu apenas metade de seus arremessos livres, 12 bolas certeiras em 24 lances, enquanto a Argentina teve 68% de aproveitamento, 19 pontos em 28 chances. O Diabo Loiro, especialista em jumps, não cansava de comentar que o principal defeito brasileiro era o baixo aproveitamento dos lances livres, e aconselhou muito treino desse fundamento para as próximas disputas. Só se melhora o arremesso arremessando, não tem outro jeito, concluiu. A eliminação fez com que Vlamir se lembrasse de seu tempo em quadra defendendo o Brasil. As Olimpíadas de Londres registraram a seleção masculina de basquete na 5ª posição. Em quarto ficou a Argentina, que perdeu o bronze para a Rússia. Os Estados Unidos foram os campeões, com prata para a Espanha. Essa 5ª posição em Londres 2012 rendeu aos brasileiros um salto de 4 posições no ranking da FIBA. Da 13ª seleção passou a ser a 9ª posição na classificação internacional de seleções. Uma volta ao top 10 do basquete mundial, mas ainda longe da medalha olímpica. A análise de Vlamir Marques sobre o basquete apresentado pelo Brasil em Londres está correta. Ao findar a participação nos Jogos Londrinos, o ex-atleta lembrou-se da medalha de bronze na 14ª Olimpíada de 1948, também em Londres, que havia lhe causado uma profunda boa impressão, ainda quando tinha 11 anos de idade e morava em São Vicente, que fora fundamental para seu ingresso na modalidade. Naquela época, das 7 vitórias brasileiras na competição, uma fora sobre a campeã sul-americana, a Argentina, e outra sobre o então campeão europeu. Os brasileiros caíram apenas uma vez, diante da França, recordou. Havia sido uma campanha brilhante.
O nome dos jogadores brasileiros inundou sua mente, principalmente o de Algodão e o de Angelim, as duas maiores figuras do time. E esse feito deixou um legado na vida de Vlamir, transformando o basquete no objeto maior das suas realizações. As derrotas em Londres não frustraram o Diabo Loiro. Capaz de conter as emoções, não esboçou frustração ao microfone. Foi realista, racional diante dos grandes fatos do esporte. Para ele, o quinto lugar em Londres foi até promissor para o nosso basquete, depois de um tanto tempo afastado das competições de âmbito mundial. Mesmo assim, chegou a confessar ter ficado ligeiramente decepcionado com o placar do jogo contra a Rússia, pela circunstância da derrota. Uma bola de 3 pontos que caiu no segundo final do quarto, pondo os russos com um ponto de vantagem no placar 75-74. Bem, essa Rússia, ou em alguns momentos União Soviética, suscitou a memória do ex-jogador sobre os sempre difíceis jogos entre ambos. Da Olimpíada de Melbourne, na Austrália, em 1956 até o Mundial em Ljubljana, ex-Iugoslávia, atual Eslovênia, em 1970, incluindo um amistoso pela seleção brasileira e outro com o Corinthians em 1967. Vladimir enfrentou esse adversário em 13 ocasiões, venceu 5 e perdeu 8. Os placares sempre foram equilibrados. O somatório de pontos da Rússia e União Soviética nessas ocasiões foi de 866 pontos, contra 852 dos brasileiros. Uma pequena diferença de 14 pontos. Para o ex-jogador e atual comentarista, nenhum jogador brasileiro mereceu reparo de sua parte, mas ele está esperançoso de que no próximo Mundial, em 2014, a seleção brasileira possa desempenhar um papel melhor do que nessa Olimpíada. O Brasil foi para Londres com o que tínhamos de melhor. O time de basquete do Corinthians é recebido pelo Papa Paulo VI durante a viagem à Europa. Da esquerda para a direita, Solange Bibas, o jornalista Renzo, Peninha, René, Vlamir e sua esposa Cecília, Eduardo, Ortiz, Ubiratã, Ramon Penarrubia, João Crivellene Neto, João Crivelente Neto, José Cláudio Siqueira Reis, dirigentes Bocalato, o professor Dayuto e sua esposa e o jornalista Vale. Vlamir observa que um jogador, Rafael, cortado do elenco por contusão e que chegou a disputar o pré-olímpico, é realmente muito bom e pode aumentar a qualidade do jogo nas próximas disputas. Aos 75 anos, com mais de 60 deles dedicados ao basquete, Vlamir mantém uma distância saudável das vibrações e do entusiasmo. Quer conquistas, quer vitórias, mas tem o pé no chão fundado na experiência, tanto que os louros de suas glórias estão guardados, quase invisíveis. Alguns estão até esquecidos. Troféus e medalhas conquistados ao longo da carreira perderam o brilho para este experiente jogador de basquete. Esse despojamento de vaidade não o fez cultivar e exibir uma sala repleta de troféus, medalhas e diplomas emoldurados, que foram ganhos em sua rica trajetória. Hoje, 2013, Vladimir guarda apenas as 2 medalhas olímpicas de bronze, Roma e Tóquio, e a do segundo título mundial pela seleção brasileira no Rio de Janeiro. Essas verdadeiras relíquias estão guardadas em uma gaveta do seu guarda-roupa. O Diabo Loiro não tem a menor preocupação em exibi-las aos visitantes, salvo em ocasiões em que é procurado. Não que o ex-jogador não tenha orgulho em tê-las recebido, mas prefere deixá-las impressas em sua memória. Não ligava para isso, afirmou Vladimir quando questionado sobre a localização das honrarias. As demais medalhas e troféus estão espalhados pela casa do filho, em São Paulo, desde que se mudou, em 1984, da residência que ocupava no bairro do Belém. O restante estaria, diz ele, na casa de um cunhado em Piracicaba, parente com quem ele nem mais tem contato. Assim é Vladimir Marques. Esse trecho aqui me fez lembrar do fato que o Neco, em 1932, quando teve a campanha do ouro para o bem de São Paulo, durante a Revolução de 1932, o Neco doou quase todas as medalhas dele para essa campanha, né? Medalhas que ele ganhou no Corinthians e tal. E assim, quando a neta dele falou sobre isso lá pelos idos de 2016, por aí, 2013, eu não vou lembrar agora, mas ela falou numa reunião do Neco, muita gente meio que ficou, sabe, ofendida, torceu o nariz e tal. Muito porque muita gente
ali presente muito provavelmente é de esquerda e todo mundo de esquerda tem uma visão negativa da Revolução de 32, porque foi uma coisa que foi mandada pelas elites cafeeiras contra o governo federal que era comandado pelo Getúlio Vargas. O que eu posso dizer sobre isso? Tanto o Vladimir, com relação a não ligar para as medalhas, quanto o Neco, eles são meio que os bastiões, né? Assim, o Vladimir é o grande ídolo do basquete corintiano e o Neco é o Corinthians encarnado, né? Só pra dizer isso, né? Só pra ficar por aí. Então são coisas que alguns jogadores comuns jamais fariam. Isso de não ligar para os troféus e tal, para as medalhas, conquistas e tal. No caso deles dois, eu vejo isso como um quê de romantismo, de heroísmo. Não obstante, os dois eram amadores, né? Tanto o Neco quanto o Vlamir. Então, assim, o amador ele tem uma coisa que o profissional não tem, que é justamente essa abnegação de. Assim, só o fato dele ter ajudado a construir aquela história já é o suficiente. Então, isso não é uma coisa que seja um desrespeito da parte deles de forma nenhuma. Eu não interpreto dessa maneira. Eu interpreto que eles são tão intensos que as medalhas acabaram perdendo todo o significado. Elas acabaram sendo só medalhas. Aquilo que ele viveu, que ele construiu, tá tudo na memória dele e é o que basta. E a gente viu agora que o Vlamir não era diferente. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição aqui pro canal, continuar se mantendo, postando todo dia, 3 vídeos por dia, o Pix do canal tá aí na descrição. Valeu? Muito obrigado a quem acompanha até aqui. É nóis e vai Corinthians.